Não é assim? A gente não fala, ai, que a Rita tem um coração duro. Ai, o Manuel tem um coração peludo. Ai, a Silvia tem um coração bondoso. A Silvia é carismática. Isso ao ver de alguns e de outros, porque a gente nunca agrada todo mundo, né? Então, o nosso campo é o coração. E como que a gente faz para ter esse campo produtivo e essa semente boa? E o que a gente colhe com isso? E como que essa planta cresce dentro da gente? Então, essa reflexão de Emmanuel, ela traz 3 aspectos. Nós, como semeadores, nós, quando estamos recebendo a semente de alguém, porque do mesmo jeito que as pessoas nos procuram e nós as amparamos, nós as intuímos, ou até mesmo levantamos o astral, ajudamos, auxiliamos, nós também às vezes precisamos disso. E às vezes também nós, como semeadores do nosso próprio terreno, como a gente se trata. Porque às vezes eu sou muito boa também para dar conselho para os meus amigos. Mas quando acontece alguma coisa comigo, eu me julgo, eu me maltrato, eu fico lá me remoendo, poxa, eu não acredito que você fez isso, que você não... Então, quando Emmanuel traz as reflexões para nós temos que analisar as reflexões em todos os aspectos que elas nos trazem. E por que Emmanuel quer que nós reflitamos sobre isso? Porque a semente, ela está aí diariamente para nós. A gente pode encontrar semente na casa espírita, a gente pode encontrar semente na igreja, a gente pode encontrar semente dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na fila do mercado. Às vezes alguém vem do nada, fala alguma coisa pra gente. Aqueles nossos amigos que colocam lá uma palavra de Jesus na caixinha do correio da nossa casa, ou até tá te dando um papelzinho na rua, no metrô. Mas, e como é que nós estamos receptivos a isso? Como está o nosso campo? Como está o nosso coração? Porque na parábola ele fala do solo de pedra, né? Que é aquela historinha que o passarinho vai lá, que o semeador vai lá, derruba a sementinha no asfalto. Aí o passarinho vai lá e come a sementinha. E também no asfalto ela não ia germinar. Aí ela pode cair no terreninho de pedras, pedregoso lá, que aí tem uns vãozinhos, ela até pode nascer, que nem às vezes não nasce lá umas plantinhas na calçada da gente, a gente tira e fala, ai, quanto mato na porta de casa. E por que a gente tira fácil? Porque a raiz é curta. E às vezes a gente recebe a palavra, não está de coração ainda bom, e aí aquilo não enraiza. Então, a gente logo deixa passar. A gente até se entusiasma. Tem o terreno espinhoso também, que ele comenta na parábola. E o terreno espinhoso, se a gente for parar para pensar, ele vai fazer sombra, aí a plantinha vai nascer ali no meio, então ainda não vai ser aquela que vai dar bons frutos. E o terreno fértil, que é aquele que vai ser plantado, que vai ser enraizado, que vai dar bons frutos. Então, dentro de uma plantação, a gente pode pegar um terreno que vai dar uma plantação cheia, um que vai nascer só um pouquinho, um que vai nascer só metade. E tudo isso por quê? Porque vai depender das condições do terreno. E como é que está o nosso terreno? Como é que está o nosso terreno como semeador? Como é que está o nosso terreno para receber a semente? Porque ele lembra para nós que nós temos que estar receptivo a receber a palavra. E às vezes a gente escuta, a gente até se entusiasma, a gente está ali triste lá, indeciso com alguma coisa, e alguém vem dar aquele choque de ânimo na gente, a gente se empolga, mas a gente fala, não, isso não é para mim, não vai dar certo. Ou então, se alguém vem procurar a gente, ao invés de a gente ajudar, a gente vai depreciar. A gente vai piorar a situação dessa pessoa. Ou a gente vai ser um semeador que vai trazer uma palavra de caridade, de amparo, de apoio. E quando for de nós com nós mesmos? Né? Porque dentro da nossa casa nós somos semeadores diariamente. Com os nossos amigos também. E com as outras pessoas? Será que nós somos semeadores e tratamos todas as pessoas da mesma forma?
Nem sempre. Mas se nós formos seguir o exemplo de Jesus, que é o que o Evangelho traz para a gente, qual seria o papel correto do cristão? Mas aí é o cristão e o mundo. Por que é o cristão e o mundo? É fácil ser cristão e mundo? Falar aqui na frente é fácil, né? Olha lá a Ana falando. Que é para eu ter o meu coração aberto, que é para eu ser caridoso, que é para eu dar apoio. Será que a gente consegue fazer isso 24 horas por dia? Será que a gente consegue fazer isso o tempo todo? Porque é bem facinho, né? Dar apoio pro meu filho, pro meu marido, pro meu amigo. Agora vem alguém falar mal do meu filho pra mim. Vem alguém falar mal do meu marido pra mim. Do meu amigo. Do meu colega de trabalho. Do meu trabalho. Só que nós vivemos nesse mundo, onde cada um vê as coisas do seu jeito. Que nem eu brinquei no começo. O Manu tem o coração peludo, a Silvia tem o coração caridoso. A Ana pensa assim, a Rita pode pensar o contrário. A gente agrada todo mundo o tempo todo. E a gente vai virar e falar assim, que menina chata que ela ficou falando lá naquela palestra, não entendi nada do que ela queria dizer. E tem gente que vai falar assim, nossa, eu parei para pensar, eu parei para refletir. Por quê? Porque somos seres humanos, encarnados num mundo de provas e expiações. E somos testados todos os dias. Somos semeadores todos os dias. Somos o terreno que vai receber essa semente todo dia. Temos que nos colocar nessa situação. Hoje em dia é muito bonito falar em empatia, em altruísmo, que nada mais é que caridade, que nada mais é que seguir o exemplo de Jesus. Porque ser altruísta, ser empático, é se colocar no lugar do próximo. E Jesus já me ensinou isso pra gente. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu já não estou me colocando, então, no lugar daquela pessoa? Já não era empatia, já lá atrás. Já não era altruísmo lá atrás. Só mudou a palavra, né? Ficou mais bonita. Ou então, tem gente que nem consegue entender, porque mudou de uma... O que quer dizer isso mesmo? Então, Emmanuel, ele coloca um texto ali, onde ele fala que a gente tem que ter paciência com as pessoas. Onde a gente tem que entender que nesse campo de semeadura, cada um está na sua evolução. E que a gente tem que respeitar. Que às vezes a gente não pode achar que eu sei mais que ele, ou que ele sabe mais que eu. Não. Cada um está no seu processo, cada um está na sua evolução, cada um tem seu conhecimento. E quando nós juntamos os nossos conhecimentos, nós todos nos tornamos grandes. Nós conseguimos todos nos reunir aqui hoje para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Porque vamos ser honestos, se nós não estivéssemos todos nós aqui, ia ter palestra, e existir casa do caminho, e não importa o que cada um de nós é. Todos nós estamos na mesma busca, estamos na mesma jornada. E temos sempre que nos respeitar. Porque hoje eu posso ter um conhecimento de alguma coisa que alguém vem me perguntar, e amanhã eu estou precisando de uma coisa que eu não tive acesso nem conhecimento, e ela ali pode me ajudar. Então não existe um que sabe mais, um que sabe menos, um que merece mais ou um que merece menos. A palavra ela é aberta para todos nós. A gente pode buscar aonde a gente precisar. Não importa se é um conselho, não importa se é na igreja, não importa se é na terapia, quando nós estamos doentes, nós não buscamos ajuda. E adianta a gente ir no médico e não fazer o que o médico fala? Não tomar o remédio que ele dá? Oi? E aí? Minha terra está aberta para isso? O plantio da semente do médico deu certo? Então, essa situação de semente, plantio e colheita, ela está em todas as situações do nosso dia a dia, em todos os nossos momentos. Não é só no aspecto da natureza em si. A natureza, por si só, ela vai seguir o curso. Como eu disse mesmo, às vezes na calçada lá não cresce o matinho. De onde veio aquela sementinha? O passarinho que derrubou? De onde que os campos
se reproduzem, dos animais que levam. E na nossa vida, não tem momentos na vida que a gente fala assim, eu estou naquela fase do deixa a vida me levar. A vida vai seguir o curso, não vai? Mesmo que eu não fizer nada, só fizer o básico, levantar, tomar banho, comer, fazer só o necessário e não buscar nada de progresso, de evolução, a vida vai seguir o curso. Mas de que forma? Será que nós vamos atingir aquele objetivo encarnatório que nós programamos aqui? Então, o que ele quer que a gente pense é como a gente pode melhorar isso? Como isso pode ser menos penoso? Como isso pode machucar menos a gente? Porque o mundo, ele é doidinho, tem hora, né? Cara, que você falou, já não comigo, levou. Não quero. Não quero encarar o meu dia de hoje. E acontece com todos nós. Todos nós temos um dia que às vezes, não, hoje eu não vou, porque eu não quero encarar tudo aquilo ali. Eu não vou nem sair do meu quarto. E é normal. Acontece comigo, com ela, com ele, com vocês. Todos nós temos os nossos momentos de introspecção. E aí a gente vai buscar um apoio em algum caminho. A gente vai buscar um semeadorzinho em algum momento. E aparece. Às vezes a sementinha vem lá no bom dia do celular. Tem dia que a gente fala, que sacanagem, faz um monte de bom dia. Mas tem dia que vem uma mensagem de bom dia que a gente está precisando. E aí a gente fala, e aí? Às vezes vem uma palavrinha que te toca. Às vezes aquele papelzinho na caixinha do correio tem a ver com aquele seu momento. Não é tudo que foi colocado ali. E nós todos não estamos aqui no mesmo grupo hoje à toa. Todos nós temos um propósito. E se Deus reuniu nós aqui, esse grupo aqui, nessa casa aqui, no Campo Limpo, não foi à toa. Tem tantas por aí. Então todos nós temos um vínculo espiritual de algum momento. Todos nós estamos aqui para pegarmos um na mão dos outros. Às vezes a gente não está ali fora esperando para entrar e a gente não conversa um pouquinho. Ou então depois que termina. Por quê? Porque nós somos um grupo. E estamos aqui para nos apoiar. Estamos aqui para semear. E essa parábola, ela tem todas essas infinitas formas de interpretação. Que pode ser para nós, pode ser da Ana para a Silvia, da Silvia para a Ana, da Ana para a Ana. E às vezes a gente não para pensar. Porque às vezes a gente vive tão no automático, tão na impaciência, que a gente não percebe o quanto é importante a gente esperar um pouquinho. O quanto essa semente ela tem a ver com a nossa fé. Porque Jesus passou por muitas dificuldades. Teve muita dificuldade de levar o evangelho dele. E hoje o evangelho dele está ali, faz frente para nós. Será que a gente dá valor? Será que a gente para realmente para escutar? E será que a gente tem essa fé toda? Porque nas lições de Jesus, onde ele cura as pessoas, o que ele diz? A tua fé te curou. E a gente tem essa fé? Eu fiz umas experiências aí esses dias. Atormentada toda, eu falei, não vou dar conta. Aí eu falei, Senhor, quer saber? O Senhor sabe o quanto tá difícil. Esse eu vou deixar para o Senhor me ajudar, porque agora eu não vou poder fazer nada. E fui treinar a minha paciência para esperar. Aquele hábito de que a gente quer resolver na hora, que a gente quer tirar da frente, que a gente quer se livrar. Porque o ser humano é assim. Aí ele não consegue, aí aquilo fica ali, né? E quando foi no dia seguinte, aquilo de repente, do nada, não estava mais ali. Deu tudo certo. Mas por quê? Porque eu falei assim, ou eu aprendo a esperar, ou eu vou adoecer. E é o que está acontecendo com a gente. A gente está tão preocupado das coisas que a gente está adoecendo. E a gente não está prestando atenção
nessa lição da paciência, de que a gente planta, germina, o caule cresce, mas esse caule tem que crescer forte, essa raiz tem que estar boa, porque senão um ventinho vai lá e ó, derruba. Estando forte vai vir o fruto, que ainda começa verde, para depois amadurecer, para depois tomar o seu formato. E é por isso que ele fala que o grão cheio na espiga é o último momento. Mas nós não damos tanta importância para isso. Então, nesse mesmo formato de que a terra por si só mesma se frutifica, as coisas por si só vão se resolver. Desde que eu tenha paciência, que eu haja no caminho do bem, que eu tenha essa semente forte dentro de mim. E que eu respeite as pessoas, que eu tenha paciência com as pessoas. Porque a maioria das nossas ansiedades hoje são porque a gente não tem paciência. Porque a gente acha que o outro tem que estar no mesmo ritmo que a gente. Porque a gente acha que as coisas têm que andar como a gente anda. Então, se eu sou rápido, se eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu quero que a Silvia faça também. Eu quero que a Rita faça também. E aí eu começo a pilhar a Silvia e a Rita. E aí elas não fazem. E aí eu vou ficando nervosa. E aí, qual é a fruta que vai ficar podrinha? A da Ana Paula, né? Porque a Ana Paula tá toda doida ali. A Silvia e a Rita estão lá no tempo delas. A semente, o caule, a fruta, a folha. E a Ana se descabelando. Por quê? Para quê? Então, esse mundo faz isso com a gente. Claro que isso aqui nem é novo, né? Não é. Porém, trazendo para o nosso dia a dia de hoje, a gente vê o quanto o mundo judia da gente. E é claro, né? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Então ninguém falou que a nossa encarnação ia ser facinho. Ninguém falou que havia um monte de gente bonitinha para conviver com a gente. Só que a gente se propôs a uma evolução. E para essa evolução, a gente vai ter que entrar nesse caminho. Porque senão a gente vai jogar tudo fora. Aí vai ter passado por tudo isso que a gente passou, à toa, em vão. E não é o que a gente quer. A gente precisa atingir essa evolução, né? Então, Cristo fala pra gente, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Ouça o quê? Essa sementinha que vem. Essa instrução que às vezes vem do lado, que às vezes vem de graça. Às vezes vem de graça não, vem sempre de graça, né? E claro, nós estamos numa religião, uma doutrina espírita, onde nós trabalhamos a fé raciocinada. Então não é, a Ana está ali falando isso. Vocês têm toda a oportunidade também de buscar e ler e interpretar da forma de vocês e vendo que isso interessa para vocês. Porque ninguém está aqui numa fala de imposição. Mas graças a Deus hoje podemos escolher o que é bom e o que é melhor para nós. O que serve e o que não serve. Então, os ouvidos são para ouvir? São. Mas vamos ouvir aquilo que interessa. O que não interessa a gente não guarda não. E vamos trabalhar o nosso solo para ver como é que está o nosso coração. Para que essa brincadeira do coração peludo, eu não perdoo, eu não esqueço, faz mal para quem? Tudo isso vai em torno sempre da mesma frase, sempre da mesma situação. De como a gente perdoar, de como a gente agir, de como a gente se sentir melhor, de como a gente trabalhar e tratar as pessoas. Porque eu vou tratar como eu quero ser tratado. Então, se eu quero pedir perdão para ele e quero que ele me perdoe, aí quando a Rita me pedir perdão para mim, não, eu não. Então, é esse coração, é essa terra. Essa terra que está dentro de mim, ela tem que ser produtiva. E para ela ser produtiva, ela tem que estar aberta. Sabe aquela coisa quando a gente vai conversar com as pessoas, fala assim, nossa, você não vai nem me ouvir? Porque é assim, né? Às vezes a gente passa por essa situação. Posso falar? Dá para você escutar isso? Não, não quero.
E às vezes você está falando, mas a pessoa está tão fechada que ela não quer nem ouvir o que você está falando. E aí você nem consegue resolver aquela situação. Então, para que a gente possa ter bons frutos, a gente tem que estar aberto para isso. E graças a Deus a gente já passou por algumas encarnações que nos permitiram chegar nessa evolução de pelo menos parar para pensar sobre isso. Porque antigamente era bem mais difícil, não podia assim nem falar sobre Jesus, não podíamos nem, as reuniões eram escondidas. E vamos também combinar, né? Que naquela época ele nem era aceito. Então, se nem ele agradou a todos, quem dirá nós? Se ele foi crucificado, quem dirá nós? Não. Vamos tornar isso tudo mais leve. Vamos fazer a nossa parte. Agindo da melhor forma, tratando as pessoas com amorosidade, tentando tornar esse terreninho que é o nosso coração produtivo, para que a gente possa colher esses bons frutos que o Mestre nos trouxe como ensinamento nessa parábola do semeador. Que aparecem 3 evangelhos. Então, se ele usou isso de 3 formas em 3 evangelhos, né? No de Lucas, no de Marcos e no de Mateus, é porque presta atenção na natureza. Olha como as coisas fluem. Tenha paciência. Escute. Olhe, avalie. Se respeite. Porque também não adianta ser amiguinha e comigo ser a monstrinha. E a gente tem feito muito isso hoje. O ser humano tem se maltratado muito. Nos permite errar, nos permite esquecer, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo correto. E isso às vezes maltrata demais a gente. E aí a gente ajuda o outro, mas não ajuda a gente. E aí a gente adoece. E aí a nossa frutinha vai ficar podrinha, né? E aí não vai adiantar de nada. Então, nessa passagem de hoje de Marcos, a reflexão é sobre isso. Sobre a paciência, sobre a abertura do nosso coração e da nossa mente para os ensinamentos, da aplicação desses ensinamentos, da forma como a gente olha o mundo, da forma como a gente às vezes deixa o mundo nos maltratar, ouvindo só as coisas ruins, sendo que a gente tem as coisas boas para ouvir, deixando que isso implique na nossa vida, nos nossos sentimentos, e que a gente possa refletir, né? Nessa semente, nessa terra que é o nosso coraçãozinho, e nesse fruto, que é o que essa semente se transformou e que a gente está levando para as pessoas, que é o que a gente está trazendo para a gente, e que é a forma como a gente está se tratando. Então, era essa a lição que eu queria trazer para vocês hoje, como uma reflexão, para que a gente possa se respeitar um pouco mais e olhar para a gente e para aqueles que estão à nossa volta com um pouquinho mais de amorosidade e paciência. Uma boa noite, uma boa semana e um bom tratamento para vocês. Boa noite. E assim vamos fechando os nossos olhos. Vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra numa luz azul clara, de muito amor, muita paz, muita tranquilidade. Vamos envolvendo todos os países, todos os continentes, todos os governantes, e muito amor, muita serenidade, muito equilíbrio. Vamos envolvendo todos os lares, todas as famílias, em paz, equilíbrio, serenidade. Vamos envolvendo todos os hospitais, orfanatos, asilos, em esperança, força, fé. Vamos envolvendo todas as casas de oração, em harmonia, paz, amor. Vamos envolvendo todas aquelas pessoas que estão perdidas, que estão nas ruas, que recebam nosso abraço, nosso carinho, que recebam orientação.
Vamos envolvendo também todas as casas que estão aí em brigas, em tristeza, que recebam o acalanto, o amor e a luz necessária. Vamos envolvendo a nossa casa do caminho, muito amor, muita fé, muita esperança. Vamos pedindo também por todos os nossos amigos, nossos inimigos, por todos os nossos parentes, que eles recebam o nosso abraço fraternal, o nosso amor, a nossa esperança. Vamos pedindo licença para vibrarmos pela caixinha lá na frente, muita esperança, muito amor. Vamos vibrando por nós mesmos, saúde, esperança e fé. E assim também vamos vibrando pela água do pessoal do Facebook com muito amor, com muita saúde, com muita paz. E deixando uma vibração para que os mentores possam levar nos lugares que mais necessitavam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada ao Pai, a Jesus e a toda essa equipe. Graças a Deus.